eu quero trabalhar pelo menos cinco, distrações que eu e você podemos correr o risco de viver. 5 lugares onde o diabo pode usar para nos tirar o foco. 5 portas que, se a gente deixar entreaberta, Satanás pode espiar ou soltar uma palavra e nos distrair. Vamos lá. Primeira distração, João capítulo 9, versículo 1, abra comigo. E fica com a Bíblia aberta, por favor. João 9, versículo 1. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Perguntaram-lhe os seus discípulos: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascera cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que nele se manifestassem as obras de Deus. Importa que façam as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. Vem a noite, quando ninguém pode trabalhar. Pastor, qual é a primeira distração? A primeira distração é resposta para tudo. Cuidado, a busca por resposta para tudo vai te distrair, porque ninguém tem resposta para tudo. Ninguém aqui tem resposta para todos os dilemas da vida. Na pandemia, em outros momentos, eu creio que você, se você não, porque você é mais crente que eu, mas eu vou falar por mim. Na pandemia, quando algumas pessoas morreram, que a gente amava tanto, eu pensei, Senhor, por que morre essa pessoa? E aquela desgraça está viva. Aquela desgraça bota quem você quiser. Só eu pensei isso, ou mais alguém pensou isso em algum momento? Levanta a mão. Por um instante eu senti que eu era o único pecador. Deus respondeu para mim? Sim ou não? Não. Porque eu não tenho resposta para tudo. Deus não vai responder tudo. Deuteronômio 29 diz o quê? As coisas reveladas são nossas e as encobertas de Deus. Por quê que o meu casamento passou por isso e o outro casamento não? Se eu estou buscando mais a Deus do que ele. Por que que a minha empresa faliu? Eu amo Jesus, sirvo Jesus, e a empresa do ímpio não faliu. Se é o mesmo setor, por que que o Senhor permitiu isso? Por que que uma criança nasce e 10 dias depois o Senhor leva? Tenta explicar. Então, resposta para tudo é um buraco sem fim, e você corre o risco de enlouquecer. Isso distrai. Presta atenção nisso. Um cego estava no caminho. Os discípulos não oraram para ele ficar curado, se preocuparam quem pecou para ele ser cego. E eu pergunto para você, o que interessa quem pecou? O cego estava cego. Eu gosto de uma frase que diz que é triste ver pessoas discutindo como fazer o pão com os ingredientes na mão, enquanto pessoas passam fome. Então muitos de nós corremos o risco de se distrair com respostas. Caminha enquanto é dia. Caminha enquanto é dia. Eu tenho certeza que várias pessoas que estão me ouvindo aqui tinham motivos para parar na fé. Várias pessoas aqui têm motivos para não estar mais congregando, motivos para nem acreditar mais em Deus. Mas você continuou caminhando, porque é dia ainda. Ele não voltou, mas quando ele voltar vai ser noite. Vai acabar. Trabalhe enquanto é dia. A resposta de Jesus foi: nem ele, nem seus pais. Ou seja, a gente acha que é uma coisa ou acha que é outra. Eu não sei se você já viveu isso, mas em muitos lugares, alguém está passando um momento financeiro difícil, ou está passando uma enfermidade, e aí ele vai falar para o seu pastor, ou vai falar para o seu líder, o irmão em Cristo, e fala: estou passando uma crise no meu casamento, na finança e tal. E aí a pessoa falou: tem pecado. Como assim? Não, está com pecado, pode ver que está em pecado, está dando dízimo. Ó, não deu dízimo, o devorador entra aí. E a gente quer achar resposta para tudo.
Lembra dos irmãos, dos amigos de Jó? Queriam achar a resposta para o que Jó estava passando. Mas Jó estava passando porque Deus quis que Jó passasse. E ponto final. Então não tente achar resposta para tudo, nós não vamos ter. Então, primeira distração, tentar achar resposta para tudo. Jesus responde e alinha os discípulos. E eu quero que você que está aqui, talvez tentando achar resposta para algumas coisas, ouça o Senhor falando ao teu coração. Jesus está dizendo para eles e está dizendo para nós: é dia. É dia, façam a obra, cure os enfermos, abrace o solidário, cuide da sua casa, seja o melhor pai, ame os seus filhos, enquanto é dia, ou seja, nós estamos vivos, viva um dia após o outro. Segunda distração, vamos lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 6, abre rapidinho. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 6. Então, primeira distração, resposta para tudo. Você não vai ter, então descansa. Se você não tem resposta para tudo, descansa. Ninguém tem. Então, você não é pior nem melhor que ninguém. Segundo, Atos 1, 6 diz: aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram, dizendo: Senhor, é nesse tempo que restaurarás o reino de Israel? Respondeu-lhes: a vós não compete saber tempos ou épocas que o Pai reservou à sua própria autoridade. Até aqui está bom. Escute, os discípulos falam: Senhor, você vai restaurar Israel? Quando que o Senhor vai restaurar Israel? Mas escute, a segunda distração são os nossos sonhos pessoais. Por quê, pastor? Porque os discípulos estavam achando, irmão, Jesus estava expulsando demônio, remindo o mundo, salvando o pecador, curando os cegos, restaurando dignidade, expulsando demônios, e os discípulos preocupados em restaurar politicamente e militarmente Israel. Os discípulos queriam um general, queriam um presidente, um rei físico, e Jesus não veio restaurar um reino físico, Jesus veio trazer o reino espiritual. Jesus veio trazer um reino da Israel eterna, não da Israel da terra. Então Jesus estava dizendo para os discípulos: gente, não compete a vocês saber tempos e estações. Quem sabe é o Pai, e só Ele. Jesus estava dizendo: nem eu estou sabendo algumas coisas. É coisa que é do Pai. Então, às vezes, o meu sonho, o seu sonho de Deus fazer algumas coisas, nos impedem e nos distraem. Porque Deus não está fazendo isso na minha vida, só que Deus está fazendo outra coisa. Aí você pensa assim: Deus esqueceu dos meus sonhos. Só que você não percebeu que o problema que aconteceu na sua vida é Deus trabalhando no sonho dele. A falência sua hoje é a resposta de cura para alguém amanhã. Só que você não está percebendo porque você está distraído com os seus sonhos. O meu casamento em 2002, eu perguntava: Senhor, as promessas estão aonde? O meu sonho de ter um casamento abençoado, onde está? E eu olhava para cacos. Só que eu não percebi, eu estava distraído no meu sonho, de que Deus estava trabalhando no sonho dele. E o sonho dele para mim era: preciso moer vocês, restaurar vocês, para curar outras famílias depois. Só que quando eu fico distraído nos meus sonhos, eu não percebo o que Deus está fazendo. Eu quero te abençoar uma coisa, presta atenção: no momento mais difícil da sua vida, Deus está fazendo algo lindo. Não se distraia, percebe isso. Terceira distração, Marcos 12, 18, rapidinho, se você quer estar acompanhando, abre aí. Então se aproximaram dele alguns dos saduceus que diziam não haver ressurreição, e lhe perguntaram dizendo: mestre, Moisés nos deixou escrito que se morrer alguém, deixando a mulher sem ter filhos, o irmão dele deve casar com a mulher, e suscite a descendência do irmão. Ora, havia 7 irmãos, o primeiro casou, morreu sem deixar descendente, o segundo casou com a viúva e morreu, não deixando descendência, e da mesma forma o terceiro, e assim os 7. Complicado a mulher, né? Morreu 7 com ela. Depois de todos morreu também a mulher. Na ressurreição,
qual deles será a esposa? Pois os 7 a tiveram por esposa. Respondeu-lhe Jesus: porventura não errais em razão de não compreender as Escrituras e o poder de Deus? Escute, terceira distração, questões teológicas periféricas. Os saduceus nem acreditavam em ressurreição, meu irmão. Eles perguntam: na ressurreição, o que é isso? Soberba teológica. Eu nem acredito nisso, mas eu vou perguntar para dar a minha resposta, porque ela é melhor. E quando eu estudo a Bíblia para tentar bater em alguém, eu não estudei sobre Deus, apenas estudei teologia, mas não estou sendo bíblico. Ser teológico tem que andar com ser bíblico. Parece redundante, mas tem gente que é teólogo, está dizendo aí no Brasil que Deus não é soberano. O pastor no Brasil famoso falou: Deus não é soberano. Ele acabou de rasgar as Escrituras, ele é teólogo. Então, as nossas questões periféricas não podem nos distrair. Meu irmão, escute, nós vamos batizar mais de 400 pessoas, diga glória a Deus. Uau, nós vamos batizar em água parada. Tem gente que acha que deve ser água corrente. Se você acha que deve ser água corrente, fica do lado da piscina mexendo assim, ó, girando para a água ficar correndo dentro da piscina. Meu irmão, água corrente, água parada, isso é periférico, e a gente fica discutindo. Aquela igreja usa saia, aquela mulher usa calça. Isso é periférico, não se distrai com essas coisas. O importante é que o nome do Senhor seja glorificado. Não se distrai com coisa pequena. Nós estamos andando na periferia, não precisa. Final do ano está vindo aí, árvore de Natal. Está amarrado, porque é pagão, é do Satanás. Meu irmão, se você comprou é de você, não é do Satanás. Não é pecado, irmão, não é pecado. Se você procurar, caçar, veio lá de não sei de onde, veio de algum lugar. Mas não é pecado, bota a árvore de Natal lá. Eu não concordo, não bota. Mas deixa quem botou botar. Eu estou a fim de botar luzinha aqui na frente da igreja. Estou a fim de botar um luzinho nos coqueiros. Botar um monte de luzinha, luzinha piscando. Eu só não vou botar um presépio, porque eu estou quase para botar um presépio dentro da igreja. Não. Irmão, para, é periférico. A gente se distrai. Presépio, é porque é luzinha, é porque e o diabo dando sarrafada, o diabo machucando o órfão, ferindo pessoas. Não, vamos levantar causas sociais, vamos cuidar das crianças, vamos cuidar das pessoas, vamos focar no que deve ser focado. Para de se distrair em nome de Jesus, irmão. Quarta distração: nossos sonhos, resposta para tudo, questões teológicas periféricas. E quarto, João 21, 20. Abra comigo. Evangelho de João 21, 20. E Pedro, virando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, João. E o mesmo que na ceia se recostava sobre o peito de Jesus e perguntava: Senhor, quem é que vai te trair? Ora, Pedro, vendo este, perguntou a Jesus: Senhor, e deste, o que acontecerá com ele? Respondeu Jesus: se eu quiser que ele fique até que eu venha, o que tu tem com isso? Quanto a ti, segue-me. Quarta distração: a vida dos outros. Presta atenção. Jesus, não é o Telmo. Jesus, não é o apóstolo Paulo. É Jesus. Jesus está perto de você. Você vai se cuidar da vida dos outros. Tem tanta coisa para perguntar, tanta coisa importante para falar, perguntar para Jesus. Ele pergunta sobre João. Meu irmão, havia ciúmes entre os discípulos. Então, a quarta distração, sabe o que é? É a vida dos outros. Se o Instagram está fazendo você pecar e tirando o teu foco, sai dele.
Se você está seguindo alguém que está empurrando você, o caminho é estreito, ele está empurrando, as atitudes te entristecem, para de seguir. A vida dos outros não pode te distrair. Pedro vira para Jesus, quanto a esse? Jesus fala, cuida da tua vida. Eu faço o que eu quero com ele. Eu prospero ele, eu levanto ele, eu faço ele ficar famoso, eu dou dinheiro para ele, eu deixo ele vivo o resto da vida, eu consagro ele, eu faço ele apóstolo, eu faço o que eu quero com ele. Quanto a ti, segue-me. Pastor, aquela igreja lá está crescendo, o que está acontecendo? Cuida da tua vida. Pastor, o meu ministério, eu sinto que aquele irmão lá ele não é tão santo como eu, e o ministério dele está crescendo. Cuida da tua vida. Pastor, eu vejo tanta gente prosperando, eu sou crente, gente que nem é crente está prosperando. Cuida da tua vida. Pastor, aquele irmão ceiou, eu sei, ele é um pecador, e como é que ele ceiou? Cuida da tua vida. Então, cuidado para não se distrair com a bênção do outro. Meu irmão, tem gente que vai ser abençoado do seu lado. Quer um conselho? Alguém foi abençoado do seu lado? Celebra, dá glória a Deus, Senhor, glória a Deus para aquele irmão. Está uma bênção. O irmão caiu, ora por ele. Pronto. Não se distrai com isso. Gente, isso distrai a gente, tá? Distrai a gente. A gente se compara com os outros. Direto. Talvez só eu mesmo. Eu me distraio. Quando a papai começou a crescer, eu comecei a comparar. Falei, a igreja está crescendo. Eu tinha alguns homens de Deus no Brasil que eu tinha como referência. Eu falei, quantos membros tem na igreja lá do cara? A minha tem mais? Aí Deus meteu cuida da tua vida para mim. Foi até bonito. Eu contei o testemunho aqui. Foi numa igreja aqui da cidade. A igreja estava crescendo, eu fui na igreja, entrei, era uma reunião de pastores. Eu entrei, contei as cadeiras. Para quem é bom de matemática é fácil. Conta uma e conta outra, multiplica. Contei vezes tanto, dá tanto. Quantos que eu tenho lá? Eu tenho tanto. Quando eu terminei de contar o Espírito Santo. Está feliz? Está contente agora? Por que tu contou as cadeiras? Virou diácono aqui na igreja agora? O que houve? Está contando cadeira por quê? Eu falei, quê? O Espírito Santo falou para mim assim, eu ia fazer algo através de você, mas eu percebi que não dá, porque se eu fizer, você vai se achar melhor que essa igreja, e vai se achar melhor que outros pastores. Eu não posso, você está distraído. Foi um cuida da tua vida. Eu fui para o carro, chorei por uma hora e meia. A impressão que eu tive que Deus, o Espírito Santo me deixou. Mas ele voltou e falou, aprendeu que João é comigo? Eu cuido do João. Quanto a ti, Telmo, segue-me. Quer um conselho essa noite? Segue Jesus. Vou repetir, segue Jesus. Não se distrai. Não importa o que Deus está fazendo com outro. Não importa o que Deus não está fazendo com outro. Importa o que Deus quer fazer com você. Eu não sei você, mas tem bastante coisa que Deus quer fazer comigo. Tem bastante coisa que Deus quer fazer com você. Deus te deu esposa, deu marido, deu filhos, deu trabalho. Tem um monte de coisa para fazer. Não perde tempo distraído com outros. Deixa o que Deus está fazendo com outros. Posso ouvir um amém? Não se distraia com outros. Não se distraia com o que Deus está fazendo com outros. Não fique se explicando. Eu sempre falo, amigos não precisam, inimigos não acreditam, e os tansos não entendem. Então, é verdade, irmão. Ô, irmão, presta atenção. Me diz que eu estou errado. A pessoa está aqui, andando de Fusca. Ai, coitado, não prospera. Está ali, ó. Pode ver que não dizima. Está tudo atrapalhado lá. Pecado é pecado escondido. Aí a pessoa compra um carro importado. Está roubando. Pode ver. Virou pastor, está pegando dinheiro da igreja.
não tem. Ali tem coisa. Como é que prosperou tanto? Meu irmão, de um jeito ou de outro vão falar. Então, segue em frente, cuida da tua vida e segue Jesus. Posso ouvir um amém? Eu estou aprendendo, irmão, eu tenho dificuldade, eu estou aprendendo. Eu me desculpo a tudo. Eu dou desculpa que ninguém pediu. Eu estou dando desculpa. Estou me explicando. Eu tenho que aprender. Eu tenho que aprender isso aqui. Então, quarta distração, a vida dos outros. Quinta e última distração, Lucas 10, 17. Abre comigo e eu encerro aqui. Quinta e última distração. Os 72 discípulos retornaram muito felizes, relatando: Senhor, até os demônios se submetem ao nosso comando em teu nome. Ao que Jesus lhe revelou: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Atentai, eu vos tenho dado autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, assim como sobre todo o poder do inimigo, e nada nem ninguém vos fará qualquer mal. Contudo, alegrai-vos, não apenas porque os demônios vos submetem, mas sim porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Diga amém. Até o ministério ser usado por Deus pode nos distrair. Qual é a quinta distração? A bênção de Deus. A bênção de Deus pode ser uma distração. Deixa eu fazer uma pergunta: é bênção de Deus expulsar demônio, não é? É bênção de Deus orar e o enfermo ser curado, não é? É bênção de Deus ser usado por Deus, sim ou não é? E eles vieram felizes. E Jesus, presta atenção, não distrai. Estou usando vocês, estou levantando vocês, estou abençoando, estou prosperando vocês, mas não distrai, não fica felizinho demais por isso, fica feliz mesmo, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Quem aqui está prosperando? Levanta a mão. Levanta a mão quem está prosperando financeiramente, levanta a mão quem está prosperando. Glória a Deus, não se distrai, pode prosperar, mas não se distrai. Quem aqui ministerialmente, Deus está usando você ministerialmente? Levanta a mão. Deus tem usado você nos últimos dias ministerialmente. Glória a Deus, baixa a mão. Não se distrai. Quem aqui o casamento está abençoado, os filhos estão abençoados? Levanta a mão, diga glória a Deus. Não se distrai. A bênção não pode ser uma distração. A bênção é um desfrute. Então, quando você tiver, desfrute, mas não se distraia. Celebre, mas não se distraia. Presta atenção, quem aqui já conquistou algo, presta atenção nisso. Quem aqui já conquistou algo, na hora que conquistou, estava triste? Algo roubou a celebração. Você chegou onde queria. Uau, terminei a faculdade. Aí você recebe do seu pai: terminou porque eu paguei. E aquilo roubou o seu coração. Tirou a alegria. Aí agora você está com o diploma na mão e magoado. Percebeu que uma distração, uma frase distraiu você? E você agora não celebra mais. E agora você empacotou o seu diploma. Talvez eu esteja falando com pessoas aqui. Você enfiou o diploma numa gaveta porque ouviu do seu marido assim: pode esquecer. Ouviu do seu pai assim: você é um frouxo, você tem o diploma, você não vai conseguir nada, foi eu que paguei isso aí. Isso magoou você, machucou você, distraiu você. Quando a igreja que nós pastoreamos faliu, fechou, eu ouvi muitas frases, do tipo: sabia que não ia dar em nada, do tipo: era fogo de palha mesmo, do tipo: está aí, Deus não está com ele. E essas frases poderiam me distrair. Só que eu decidi olhar para minha esposa, para os meus filhos e seguir naquilo que Deus me falou. E não teve problema se faliu. Deus é o Deus da minha vida. E dando certo ou não dando certo, abençoado ou não abençoado, eu não posso me distrair. Se der certo, glória a Deus. Se não der certo, glória a Deus. Eu orei por um casal aqui que não receberam um diagnóstico, 2 diagnósticos na gravidez, de que o filho, a princípio, está com síndrome de Down. 2 diagnósticos difíceis de receber para um pai, para uma mãe. Mas tem outros diagnósticos mais difíceis, do tipo: o coração não bate mais. São diagnósticos difíceis de ouvir. E eu orando com o casal, conversando com o casal disse assim: pastor, nós entendemos que Deus é poderoso para curar e mudar o diagnóstico, mas Deus é poderoso para nos sustentar se não mudar.
Isso é pessoas que não estão distraídas. Porque a gravidez foi uma bênção, mas o diagnóstico não foi. Não importa, um dos dois, ele continuou firme e a fé continuou no lugar certo. Não se distraia com a bênção. Eu quero te abençoar com prosperidade, com bênção de Deus, com Deus soprando sobre a sua casa, sobre seus filhos, sobre seus negócios, sobre o seu ministério. Diga amém. Que a bênção de Deus, de ser usado por Ele, seja uma verdade na minha e na sua vida. Diga glória a Deus. Mas não se distraia. Fica firme para o lugar que Deus chamou seu coração.